Olá, boa noite. Vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O fato de agora que vou narrar a vocês é sobre um animal doméstico e que está presente na vida de muitas pessoas nos últimos tempos, nos últimos anos. E vamos contar aí sua história. Nós vamos falar do gato. Nós sabemos que o gato é hoje um animal adorado por muitas pessoas, né? E havendo até um desvio na sua função, né? Que todo animal tem sua função. E o gato não é diferente. E todo animal veio das matas, das florestas e se aproximou do homem por algum motivo. E essa foi a história do gato. Até pouco tempo, as pesquisas nos apontavam que o gato havia sido domesticado no Egito há 2.900 anos atrás. E lá ele ganhou o título de divindade, né? E a gente vê nas máscaras, nas esculturas egípcias em forma de gato. E o gato era considerado uma divindade lá, porque lá no Egito ele fez um bem, porque ele cumpriu com sua função. Ele começou a aproximar das pessoas através das plantações que tinham naquele país, e ele comia as pragas. Os egípcios sempre foi um povo, né, que sempre se agarrou com alguma coisa que a gente vê na história das religiões deles, ocultas de lá, que existia na época dos faraós, essas coisas tudo. Os gatos vieram ali e ocuparam a sua função ali no Egito, né? Comia as pragas e ganharam o título de divindade, sendo considerado animal sagrado pelo faraó. Inclusive, quem matasse um gato era punido com pena de morte lá no Egito. Gato, animal sagrado no Egito, porque salvava as plantações. Porém, como vai se pesquisando, inclusive foi encontrado uma tumba no Chipre, no Mediterrâneo, onde havia um esqueleto de um ser humano e de um gato de muitos anos antes dessa data do Egito, dos faraós. Chegou-se à conclusão que o gato começou a ser domesticado há mais de 10.000 anos, e por conta própria mesmo. Eles vinham para as plantações, onde era farta a presença de roedores, e ali eles ficavam, e os plantadores, os seres humanos, os homens perceberam que ele era importante e começaram a cuidar dele, dar comida, e ele foi se aproximando e indo para casa com eles, levando essa função, a função do gato. E ele se espalhou ao mundo nos porões dos navios, das embarcações, levado para controlar pragas lá dentro. Roma fazia negócio com o Oriente Médio, e os gatos são oriundos do Oriente Médio, e esses gatos iam nas embarcações e se espalharam por Roma e por toda a Itália, os gatos. Os gatos passaram por perseguição na Europa já na Idade Média, no período da Inquisição da Igreja Católica, através da figura aí do Papa Inocêncio VII, que associou a figura do gato ao mal encarnado em gato. Veja a loucura da cabeça do homem. Estava se dando muita doença, muita coisa por lá. Ele estava caçando as bruxas e incluiu os gatos como parte do mal. Aí, e foram condenados à morte queimado. Porque houve uma época que estava dando muita doença, muita coisa, então eles achavam que era o gato era a figura do mal. Né? É diferente de hoje, que se um veterinário, um médico fala que um animal está doente, ele pode te infectar. Muito diferente, a gente sabe que isso é possível, isso acontece.
naquela época era a ignorância, eles eram ignorantes e se entregavam tudo também à religião. Deus não tem culpa de nada, mas essas pessoas tinham porque eles eram, para não dizer, bem pensamento pequeno, né? Era o gato. O gato era um mau espírito. E eles estavam condenando as mulheres consideradas bruxa que há muito tempo a gente pensou que voava na vassoura, que transformava as coisas, nada mais nada menos, eram mulheres que detinham a sabedoria de fazer remédio com ervas, de fazer orações e davam uma resposta à sociedade, né? Que iam procurar elas. Provavelmente prejudicou alguém já naquela época e logo ali foi jogado ali como bruxa. Esse é o nome que a Igreja Católica deu a elas naquela época, as bruxas. Havia também um problema muito sério entre bruxas, que há mulheres que não engravidam, então elas têm o seu ciclo menstrual ao mês normal até o fim de tudo isso. Como as outras mulheres casavam e tinham um filho por ano, era mais ou menos assim, que era para a procriação, elas não tinham tempo para isso, não era observado isso, se casava muito cedo, talvez se morria muito cedo por conta disso, e as outras que não tinham o dom para ser mãe e tinham cabelo vermelho eram chamadas de bruxas. Diziam que ela estava com demônio no corpo, por isso estava expelindo sangue. Pouca gente se fala disso, mas pode pesquisar que isso é uma parte triste, não do cristianismo, mas da religião do homem que estava administrando na época aqui embaixo. Mas já passou, só para entrar junto com os gatos aí. E os gatos foram para a fogueira junto aí, né? Então, o gato preto foi associado como eram as bruxas que viravam ele. Um dia se viu uma pessoa virar um gato, né? Mas ele associou isso daí. Quer dizer, quem inventava sabia que era mentira muitas vezes, mas ele tinha que sustentar que era verdade para que a sociedade abaixo dele acreditasse, né? Creio eu que era assim, né? E deve que era, né? Então, e os gatos tiveram esse presságio do mal e sofreram aí na Europa, né? Vieram para o Brasil, mesma situação, nos navios, ficaram. Por muito tempo eles faziam a sua função, né? A função do gato é ficar na casa, andar. Se tinha praga, naquela época não existia veneno, comia a praga. Essa era a função. Mas ele foi perdendo a sua função com o tempo, né? A população se tornou urbana e hoje muita gente recebe o gato como um membro da família. Eu não sei se está certo ou não. Só sei que gatos e cães são animais que merecem cuidado. E deve ser cuidado, né? Mas são animais, né? Pelo menos assim, né? Mas cada um é cada um deve seguir do jeito que ele quiser. Aí, os gatos são originários do Oriente Médio, eles começaram na Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre. E daqui eles foram se espalhando para o mundo. Na Alemanha, 2000 anos atrás, diz que o gato já estava por conta das embarcações que comerciavam, né? Fazia comércio ali com a Europa, né? Saíam do Oriente Médio e iam para a Europa ali, fazer seus negócios. Então, o gato foi encontrado também uma estátua de gato feita de marfim em Israel, datada de 3.700 anos. 3.700 anos. Uma estátua de gato. Pode que alguém roubou ela no Egito e levou para lá, ou alguém foi do Egito para lá e fez ela, né? Então ele já estava presente na vida das pessoas aí por sua função de caçar os roedores, fazer essa predação, essa limpeza, ele já estava presente. Interessante, gente, é que o gato, ele não é citado na Bíblia. Se bem que na Bíblia poucos animais são citados. Nós, que somos animais,
homens. Quando digamos homens, estamos dizendo homens e mulheres, né? Bode, porco, você encontra lá, bode, porco, camelo, né? Eu acho que tem. Cachorro e aves, né? Que não tinham um nome adequado. Mas aí se fazia uma comparação, né? Ah, mas não tem o gato aí na palavra de Deus. E a Europa amaldiçoou ele através do Papa Inocêncio aí, né? Naquela época, e ele entrou para a lista do mal, né? Até pouco tempo, a criançada via o gato aí nos anos 80, 90 como um bicho ruim, né? Até porque muita gente brinca muito com o gato, pega o gato, aperta, às vezes quer bater nele demais. E, gente, o gato é um animal dócil, manso, até mais manso que o cachorro. Mas se a gente judiar dele, prender ele em um quarto, ele vai se atacar e ele tem força. Consegue pular, consegue morder, consegue pôr a gente em um hospital. Talvez até muito mais que um cachorro. Então, muito cuidado, respeite o gato, brinque com ele, mas não fique apertando. Não tenha essa ideia de estar querendo prender ele para judiar, que você pode se dar mal. Ele tem um potencial de defesa que Deus deu para ele, porque ele é um felino. Ele é parente das onças, dos leões, ele é feito para caçar. O gato, você joga ele para cima, ele cai em pé. Entenderam? O gato normal. Não o gato, vamos dizer, Danone aí, né? E o que ele veio na história bíblica aí, não fala sobre o gato. Não fala porque o gato era tido como algo estético, um animal estético, né? Que fazia o controle ali das pragas, das coisas. E é bonito o gato, né? Ele ficava ali na casa, tal, tal. Então ele não tinha um destaque naquela época. Os cães, e estava sendo recentemente domesticado, né? E os cães também nem todos eram domesticados. Os cães são citados, mas eles eram mal vistos. Se você prestar atenção nos comentários. Porque eles eram da selva, eles caçavam, andavam em matilha, sempre em busca de uma vítima, um alimento, né? Como o gato é carnívoro, o cão também é. E nos provérbios de Salomão fala que o cão, o homem com muito pecado, é mais ou menos assim, você tem que procurar lá para ver, retorna a sua podridão, ao seu pecado, assim como o cão retorna ao vômito. Né? Em outro provérbio, ele cita que você entrar numa briga alheia é a mesma coisa de você pegar um cão pela orelha. O que acontece? Se eu pego um cão pela orelha, provavelmente ele vai me morder, né? Porque está doendo. Então eles não eram tão bem vistos também, né? Como é hoje, né? Gatos e cães são bem vistos. Hoje a gente sabe que todos os animais foram feitos por Deus. Como dizia meu pai, ainda na roça, tudo é feito por Deus, até a cobra. Muitas vezes a gente me perdoa, às vezes a gente tem que se defender aí, né? Da cobra, da onça, né? Porque a gente tem a vida da gente. Mas tudo foi feito por Deus. E os animais, no geral. Até a cobra tem sua função aí no mundo. Ela caça também ratos e faz outras coisas por aí que a gente nem imagina, mas tem sua função. Só que ela tem que ficar longe da gente, né? O gato pode ficar perto porque ele não vai nos envenenar aí com os dentes, né? Então fica aí esse comentário sobre o gato. Existe uma outra coisa que eu queria dizer, que o gato mais famoso do Brasil, eu acho que do mundo também, é o gato Félix. É o mais famoso, o gato mais antigo. Parece que de 1920, que foi criado o personagem Gato Félix. Depois, acho que 10 ou 20 anos depois, criaram o Tom. Existem outros gatos aí, em quadrinhos aí, que se vocês procurarem, tem bastante, né? O Garfield.
Todos eles são antigos, mas o mais antigo é o gato Félix. Então fica um comentário para vocês aí interessante falando do gato, né? E querendo ou não, um animal interessante, né? O gato, né? Se vocês observarem, o gato. Existe uma piada que diz que a onça queria pegar o gato. Então ela combinou com o gato: olha, eu vou levar o compadre gato para ficar na mata comigo e eu vou pegar ele porque ele é o único animal que eu não consigo pegar, mas eu vou pegar e vou fazer ele de minha refeição. Aí ela foi e trocou uma ideia com o gato de dentro do mato, o gato no campo da fazenda dele. E o gato então disse: não, eu passo aí uma semana com você, ô comadre. Sempre desconfiado, o gato foi, ensinou como ele caçava, subir em árvore. Quem já viu o gato caçando sabe que ele é ligeiro, né? Descendo. E ela viu tudo, a onça pesadona. E daí eles subiram numa árvore. Ela falou: vou ver se eu consigo fazer. E ela subiu, um pouco acima, e ele subiu. De lá ela jogou-lhe um pulo para pegar o gato. O gato, pum, caiu em pé. Na cabeça dela, ela falou: ele vai cair, eu vou cair em cima dele, eu sou a onça pesada, eu vou pegar ele e comer. Só que ele saiu e ela caiu, se esborrachou no chão e disse assim para ele assim: compadre gato, essa você não me ensinou. Não me ensinou, né? O gato me disse para ela assim: se eu tivesse te ensinado esse pulo, agora eu estaria morto. É uma observação aí que nem tudo na vida a gente pode ensinar tudo, né? Tem coisas que tem que ser segredo. Fica aí esse vídeo de hoje para vocês, falando sobre o gato, e que Deus nos abençoe.